Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos ler do 44 até o 50. A gente não vai ler tudo, queremos ler outras passagens, mas aqui é a história de Estevão, o primeiro mártir. Eu aconselho que você que possa hoje leia toda essa história de Estevão, mas nós hoje iremos nos ater apenas aqui, Atos capítulo 7, do 44 até o 50. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de hoje, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Duas perguntas aqui interessantes. Ele pergunta: qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Que casa me edificarei? O título dessa mensagem é A Igreja Invisível. Hoje vivemos num tempo onde o lugar mais difícil de se pregar o evangelho, eu creio que seja o Brasil. Alguns pensam que a dificuldade de pregar o evangelho seja nos países de cortina de ferro, ou nos países onde a perseguição acontece. Só que o detalhe é que em lugares onde não se conhece o evangelho, você prega o evangelho e você não tem que despregar o que foi pregado errado. Eu acho que a pior coisa que tem é desfazer algo que foi construído errado. Na minha provisão, por exemplo, quando eu tenho que consertar um cabelo que foi mal cortado ou foi mal trabalhado, mal pintado, eu sofro bastante, porque consertar é mais difícil do que você fazer, demanda mais tempo. Aqui a pergunta é essa: o apóstolo Paulo fala sobre edificar, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E quando observamos hoje a cristandade no Brasil, está se edificando, não é sobre Jesus Cristo. E para a gente entender melhor o que acontece, quando Estevão ele fala isso, e ele explica que não era mais daquela forma, aqueles homens que amavam aquele templo que iria ser destruído alguns anos após, eles se iraram tanto contra Estevão que o apedrejaram. Ou seja, eles não aceitavam sair do sistema. Eles amavam aquele reino visível, o templo suntuoso e toda aquela pujança que havia nas coisas que compreendiam a lei de Moisés. Hoje não é diferente, porque é tão difícil quanto era para Estevão hoje, quando você prega o evangelho. Alguns falam, ele está falando de grego, aramaico, ou alguns pensam, isso é evangelho? Porque alguns pensam que evangelho é algo muito aparente. E quando Paulo fala que não há outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, observe, por exemplo, que Jesus disse o quê? Quem edifica a casa sobre a rocha é semelhante àquele homem que construiu a sua casa e sopraram os ventos e vieram a chuva e a casa não caiu. E há pessoas edificando a sua casa e não é sobre a rocha. Até falam de Jesus, falam de salvação, falam de graça, mas não é. É igual aquela brincadeira que meu pai fazia quando era criança. Ele falava assim: eu sei falar inglês, quer ver eu falar inglês? Fala, pai. Aí ele falava, inglês. Eu sei que é a mesma coisa. Uma vez o rapaz falou que foi numa igreja e ficou muito feliz que falou de salvação. Ah, tá. E eu perguntei para ele, e o que você entendeu da salvação? Ah, ele falou um montão de coisa lá, não entendeu nada. Ou seja, ele falou inglês. Seria mais engraçado se não fosse tão triste, né? Para colocar Jesus como o fundamento, que não pode ser mudado, vamos observar o que Jesus disse em Lucas 17, versículo 20, sobre o reino de Deus, que edificar a nossa casa compreende o reino de Deus, não é verdade? Observe, é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O problema hoje de muitas pessoas que às vezes estão sofrendo derrotas ou estão confusas, principalmente num momento tão difícil para o Brasil, com tanta instabilidade política, econômica, é porque eles não foram edificados em Cristo e não entenderam que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E isso tem muito a ver com aquilo que fala no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que como isso tem a ver com o que Jesus falou também. Aprendei de sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Olha, e uma das coisas que mais
me entristece é como eu tenho visto crentes cansados, muito cansados, por causa de tudo que tem acontecido no Brasil. Às vezes não estão cansados, não é nem de trabalho, não. Estão cansados de pensar e de pensar e de pensar em tudo que está acontecendo e como vão sair dessa. Então, mesmo Jesus que disse que o reino não vem com aparência exterior, ele diz o quê? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso vai ter a ver com o quê? Com o que ele disse. Para que a gente entenda isso com um pouco de melhor clareza, vamos observar o que Paulo vai dizer também. Isso está na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3. Olha o que ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês que porventura não conheçam a igreja invisível. Hoje eu vejo pessoas indo para as redes sociais, dizendo que oram, que jejuam, que evangelizam, que fizeram, que aconteceram, mas olha as instruções de Jesus: quando jejuares, nem deixe as pessoas perceberem que você jejua, como fazem os hipócritas, que fazem questão. Quando orar, entra no teu aposento, entra no teu quarto e fala com Deus, que te ouve em oculto. Ele te ouve em oculto, na verdade, mas vai te recompensar quando? Publicamente. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas nem perceberam que todo o evangelho que ela vive é da igreja visível. Veja bem, amado, quando se fala dessa maneira, não quer dizer que nós não podemos orar em praça pública, num culto ao ar livre, ou orar na igreja na frente de todo mundo. Isso está querendo dizer aquele cuidado que nós temos que ter quando Deus nos abre uma porta de oração, como abriu para nós por esses dias aqui na IBC de Campo Grande, e às vezes as pessoas começam a se ufanar e dizer que eu já li a Bíblia quantas vezes, porque eu oro tantas horas por dia, e que eu jejuo tantas horas por dia. É disso que está falando. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em fazer coisas para todo mundo verem, mas muitas das vezes, quando estão longe dos olhares, como eu sou um crente, quando ninguém está me olhando lá no meu trabalho, ou quando o caixa do supermercado me dá algum dinheiro a mais no troco. A igreja invisível tem a ver com algo que é maior do que a igreja invisível. E hoje, algumas pessoas andam sofrendo porque fazem parte da igreja visível, não da igreja invisível. A igreja invisível, quando alguém vive o evangelho da igreja invisível, ela descansa, como diz o Salmo 91, e como Jesus disse, que encontrareis descanso para vossas almas, porque Jesus é o nosso sábado, entramos no descanso dele quando entramos no reino, porque tem muita gente cansada, preocupada ao extremo, às vezes em conseguir um diploma, não que seja pecado isso, mas isso está te cansando demais, cuidado, que pode ser um fardo pesado. Ou pessoas preocupadas, cansadas, preocupadas com o reconhecimento, querendo demais consagrações, títulos eclesiásticos, mas se esquece que o primeiro que participou da igreja invisível na nova aliança foi justamente quem? João Batista, né? A lei e os profetas duraram até João. Chegaram para ele e falaram: ô João, eu sei que tu é o cara, rapaz, mas ó, tem um camarada aí que está fazendo mais discípulo que você. Aí o que ele vai dizer? Importa que eu diminua e ele cresça. A igreja invisível é dessa maneira. Aí Paulo vai dizer o quê? Por que às vezes estamos, tem gente triste, porque, não, aquele irmão comprou aquela casa ou aquele carro e eu não comprei. Poxa, eu não sou crente, eu não sou homem de Deus, eu tenho que ter também. Olha o que Paulo vai dizer: cada um considere os outros o quê? Igual a você? Não, superiores a si mesmo. Olha como é que descansa. Olha como descansa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que faz parte da igreja invisível. Hoje nós vemos pessoas cansadas, preocupadas em produzir uma bonita coreografia da igreja, e se por acaso alguém falar que não ficou boa, ela fica mais cansada. Ela se cansou para produzir a coreografia, fica mais cansada ainda porque disseram que não ficou boa. Ou se porventura, no dia da festividade, ela não conseguir fazer a sua magnífica coreografia. Há pessoas que estão cansadas demais, porque passam horas e horas enfeitando o que eles chamam de templo, que não é o templo. Aquilo é só um espaço, que o templo somos nós. E às vezes, se alguém fala que a ornamentação que ele fez ou ela fez não ficou boa, ela fica mais cansada do que quando fez a ornamentação. Gastam horas e horas produzindo coreografias, produzindo ornamentações de templos, mas não gastam horas no oculto do seu quarto, quando ninguém vê. A igreja invisível, ela trabalha muito mais nos bastidores do que por fora. A igreja invisível,
ela está fundamentada em Cristo, porque olha o que ele vai dizer: ai de vós, hipócritas, que usam vestes compridas, fazem orações demoradas para aparentar para todos a sua santidade, mas por dentro sois como um sepulcro caiado, cheio de toda a imundície. E aí ele vai dizer lá na frente: limpa primeiro o interior do copo e do prato, e todo o exterior está limpo. A igreja invisível, ela sabe que o trabalho começa por dentro e não por fora. Então, hoje nós vemos crentes cansados, depressivos, angustiados, porque nem percebem que eles estão fazendo parte da igreja visível, preocupados com credenciais, pouco preocupados com púlpitos de granito para sentar, preocupados que convenção eles fazem parte, preocupados em serem reconhecidos pelos homens, mas não estão preocupados em ser conhecidos por Deus. Observe que lá em Mateus 7:23, ele fala: apartai-vos de mim o quê? Que eu nunca vos conheci. E aí, como eu estou sendo conhecido no céu? Há pessoas que são extremamente conhecidas na terra, só não são conhecidas no céu. E como uma das evidências das pessoas que não fazem parte da igreja invisível é que estão ansiosas, depressivas. Quem faz parte da igreja invisível é aquela igreja que tem a característica da igreja invisível. Observe a característica da igreja invisível. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A principal característica da igreja invisível é o amor que nós temos um para com os outros. Só que quando nós temos um amor um para com os outros, o resultado de um fruto, e uma coisa que não acontece normalmente é uma laranja pela metade, né? Alguém já viu uma laranja no pé de laranja que nasceu pela metade? Eu acho que eu nunca vi uma laranja inteira. Então não existe algo pela metade. Há pessoas aparentando amor em ações. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Ainda que eu desse todo o meu sustento, todo o meu dinheiro para o sustento dos pobres, e não tivesse o amor, nada seria. A igreja invisível, ela não está só na parte do amor que as pessoas veem, está no amor que ninguém vê. E onde está esse amor? Está no fruto do Espírito, em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio. Não adianta a gente ter alguma aparência de amor, e a igreja visível de hoje, às vezes até vislumbra um pouco de amor, mas se percebe que falta o amor no coração deles, porque eles não têm paz, eles não têm domínio próprio. E o mais triste de tudo isso, que eles se conformam com isso. Eles acham que está tudo bem. Alguns até dizem: eu sou assim mesmo, se Deus quiser, Ele que vai me mudar. A palavra fala: santificai-vos. A palavra fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei quem? Eu e você. Nesse trabalho nós participamos. Mas por que eles acabam se conformando em serem pessoas extremamente iradas? É porque eles não entenderam o evangelho invisível. Eles não entenderam que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E porque alguns não encontram, geralmente querem pregadores que falem para ele qual é a sua formação teológica, a sua credencial. Tem uns até que falam assim: as minhas credenciais falam por mim. Não, irmão, olha o que Paulo disse: ninguém cuide de mim além do que vê em mim ou ouve. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha não conhece, não é um templo bonito. Então tem muitas pessoas sofrendo. Por quê? Eles querem ouvir a voz de Deus e querem... Qual é a sua denominação? Qual é a sua convenção? Qual é a sua graduação? Lembra que eu falei no início que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está pronto, qual é? Cristo. Ouça o que Cristo falou: graça te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Talvez você que me assiste nessa hora esteja ansioso, depressivo, ou às vezes, quem sabe, até andando em círculo como o povo de Israel andava, rumo à terra prometida, porque às vezes você tem procurado ouvir Deus em pessoas famosas. Por que eu tenho que te ouvir? Quantos seguidores você tem? Qual é a sua graduação? Qual é o nome da sua denominação? Qual é a tua convenção? Qual é o teu nível cultural? E Paulo vai confirmar o que Jesus falou, né? Aí Paulo lá na frente vai dizer o quê? É interessante que Jesus fala e Paulo fala também. Amados, não são muitos nobres que são chamados na nossa vocação, mas as pessoas continuam procurando Deus em aparência, em púlpitos bonitos, em pastores que usam aqueles paletó, né? Que é a coisa mais linda do mundo, né? E por isso, muitos não conhecem a igreja invisível. Estão preocupados
em ver. Outros não veem a igreja invisível porque não estão fundamentados no que Cristo falou. Veja o que Cristo disse: acautelai-vos, porque no final dos tempos haverão falsos mestres que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Mas para quem faz parte da igreja invisível, não ficará confundido, porque quem faz parte da igreja invisível não vê o reino dos céus com esse sentido aqui, com a visão. Ele vê com este sentido aqui: a ovelha escuta a voz do pastor. Por isso que a palavra de Jesus é: se possível fora, porque é impossível enganar os escolhidos. Mas o mais interessante, que o apóstolo Paulo, lá na frente, vai falar a mesma coisa. Nos últimos dias, aparecerão falsos mestres, que teríamos que ter cuidado, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Olha como é que a Bíblia ela é una. Olha como é que a Bíblia não se contradiz. Então, muitas pessoas estão se enganando, porque ao invés de procurarem o reino de Deus na igreja invisível, eles têm que ver uma revelação. Eles só conseguem crer que Deus está no negócio se alguém pular no poder, ou se alguém entregar um revelamento, ou se ver algum sinal. Mas a palavra diz o quê? O que foi que Jesus disse, amados? Ele disse desta forma, que os sinais seguirão os que crerem. Não são os que crerem que seguirão os sinais. A igreja invisível não vai atrás dos sinais. A igreja invisível, onde ela passa, ela deixa um sinal. Mas o primeiro sinal que ela deixa é de ser uma pessoa de paz, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que realmente tem um viver irrepreensível, que sem ele falar alguma coisa, quando olham para ele, vê aquilo que a mulher viu quando passava Elias e Eliseu. São homens de Deus, são mulheres de Deus. Que casa me edificareis? A igreja invisível. A igreja invisível é o que Pedro vai dizer lá na sua carta: vós sois casa, nós somos casa de Deus, nós sois pedra viva, casa. Paulo vai dizer: vós sois templo do Espírito Santo. Toda a ira que aquele povo estava de Estevão é porque ele falou que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E ele fala daquilo que Isaías também falou: que casa me edificareis. O motivo que algumas pessoas andam muito desesperados é porque não entenderam o que Pedro fala no capítulo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual. E a casa nossa espiritual compreende aquilo que Paulo vai dizer, que é a mesma coisa. Ó insensatos Gálatas, porque eu até agora sinto as dores de parto, até que isso seja formado em vós. Por que tem a ver com o que Pedro falou? Porque Paulo vai dizer: todo edifício bem ajustado cresce para templo de Deus, e edificado para a morada do Altíssimo. Observe o que ele vai dizer em Efésios 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para quê? Templo do Senhor. Agora no 4, Efésios 4, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos nós chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito da medida da estatura de Cristo. Então aqui Paulo mistura edificar uma casa ao mesmo tempo com alguém ser formado. Ele fala de ser varão perfeito e fala de templo. Ele fala de o que ele vai falar em Gálatas, formar Cristo em nós, e fala de templo. Então o motivo pelo qual algumas pessoas estão ansiosas e depressivas, nervosas, iradas, é porque não sabe que a edificação que nós somos chamados para fazer é o edifício espiritual, que é formado pela palavra, que é invisível. Agora, o resultado aí é visível, porque onde Pedro passava, a sombra curava. Aonde passa um servo de Deus que faz parte da igreja invisível, fica um rastro de paz, de amor e de milagres. Não é ele que anda atrás de milagre, ele é o milagre. A igreja é invisível. E hoje, quando você prega isso e vai de encontro o que o sistema colocou como evangelho, você não é aceito, é desprezado e às vezes até perseguido. E eu não sei se é pior o apedrejamento que Estevão sofre aqui nesse evento, ou o desprezo das pessoas. Hoje nós vivemos num tempo de que quem faz parte da igreja invisível é mais perseguido e desprezado do que os outros. Às vezes você prega o evangelho e muitas pessoas não gostam de você, porque a marca de Cristo é a marca da sinceridade. Você fala a verdade. Agora, por esses dias atrás, descobriu-se um pastor que estava 10 anos em pecado dentro de uma igreja e só confessou quando o DNA foi tirado e provado. E aí ele confessa em público, e quando ele acaba de confessar, a igreja fala: nós perdoamos você. Ou seja, nós queremos um pastor do teu tipo, cara de pau, que fica no pecado 10 anos, na cara de pau, mas que fala
o que a gente quer ouvir. Amontoaram doutores conforme as suas próprias concupiscências. Pregar o evangelho, ser parte da igreja invisível é difícil, porque sofremos a mesma coisa que Estevão. Quando você fala para a pessoa que isso não é evangelho, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, as pessoas te odeiam, porque fala de algo que elas amam. Os primeiros assentos da sinagoga, sentar num púlpito bonito, fazer parte de uma convenção, serem bajulados um ao outro e quer ver as pessoas adorarem. Vamos construir uma igreja. Aí se gastam rios de dinheiro para construir uma igreja. Entra aí no Google, depois que terminar a pregação, e clica aí, igrejas à venda. Você vai se assustar. Tem umas que são vendidas com membro e tudo dentro. Não é a igreja invisível. A minha pergunta é a mesma que está aqui. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Quando fala lugar do meu repouso, irmão, sabe qual é o repouso de Deus? É o teu repouso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O pau está quebrando, o bicho está pegando, inflação, e o crente está assim, se Cristo comigo vai. E lá vai ele, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Mas o da igreja visível, o tempo todo está preocupado, desesperado. Tu está desesperado com isso que está acontecendo aí? Eu tenho uma palavra para você que não vai ser boa. Se você está pensando que o que está aí é muita coisa, o que está para vir é pior. Sabe por quê? Que o juízo começa pela casa de Deus. Se eu fosse você, eu tratava de rever os seus conceitos de evangelho que disseram para você que é evangelho, que não te dá paz, porque o evangelho da Bíblia não é esse. O evangelho da igreja visível diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O evangelho da igreja invisível, edificado sobre o fundamento que é Cristo, que ninguém pode tirar esse fundamento, é o que Paulo diz. Sabe o que diz? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria, paz, justiça no Espírito Santo. E quando fala comer o melhor dessa terra, novamente voltamos para Cristo. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. É essa comida que está dizendo. Aí os discípulos perguntam, que comida? Ele deve ter pensado assim, será que Jesus não guardou uma broa de milho lá, né? Jesus não era um cara ruim não, como eu tinha vontade de ter ficado naquela época. Jesus era um cara legal. Uma broazinha daquela de milho. Aí Jesus falou com todas as letras, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí você vai para Paulo, aí Paulo vai dizer o quê? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aí Paulo vai dizer, é a vontade de Deus o quê? A vossa santificação. Olha como é que a Bíblia ela vai inteirando. Ela é una. Aí, a nossa santificação? Sim. Bom, por quê? O que acontece com a nossa santificação? Como acontece a nossa santificação? Quando eu carrego a minha cruz a cada dia. Oferecendo o quê? Sacrifícios espirituais. Por que eu tenho que ter a vontade de Deus da minha santificação? Porque quando eu santifico a minha mente, a minha vontade entra em conexão com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Aí sim, entra a igreja invisível. Lá em Romanos 12, versículo 1, Paulo vai dizer, como é que você descobre a vontade de Deus? Como é que eu faço para descobrir a vontade de Deus, pastor? Simples. Paulo vai dizer assim, tá lembrado que Jesus disse para levar a cruz a cada dia? Ele vai dizer assim, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, igreja? Para quê? Para essa beleza que eu vou falar agora, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas e a minha vontade? Seu bobinho. Talvez você nunca falaram para você. Deus conhece você melhor que você. Ele sabe o que você quer. Eu já vi caso de um rapaz, foi até uma matéria, quando eu ainda assistia a televisão, o camarada fez uma faculdade de medicina, começou a clinicar e descobriu que não gosta. Deve ser igual eu, né? Não tenho nem pensar em... Eu tenho pavor de ver pessoa com sangue. Aí o que ele fez? Agora estava fazendo uma faculdade de engenharia. Se ele tivesse Jesus, né? Jesus tinha dito para ele, faz de engenharia. Mas eu não gosto. Mas se ele mandou fazer, eu vou fazer. E era isso mesmo que eu queria. Ele conhece a gente melhor. Irmão, quem fabricou conhece. Então, a igreja é invisível. Como o melhor dessa terra nisso. Quantas pessoas que hoje, nesse exato momento, tem a tal picanha na geladeira, tem cervejinha na geladeira, 2 carros na garagem e uma conta bancária alta, e a gaita tá cheinha de nota de garopa. E vai te suicidar, infelizmente.
Sabe por quê? Comer o melhor dessa terra é fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que te dá paz, mesmo no meio da tribulação. Isso é o evangelho, isto é a igreja invisível. Mas por que eles não querem pregar isso? Porque se pregarem que o templo não é esse prédio, ele não vai conseguir meter a mão no teu bolso. Só que as pessoas são enganadas e gostam. A igreja invisível é a igreja da bênção. A igreja visível é a igreja do me engana que eu gosto. Sabe por quê? O tempo todo ele vai falar o que você quer ouvir. Então, amados, há muitas pessoas sofrendo. Porque o meu povo se perdeu, porque lhe faltou conhecimento. Errais por não examinar as escrituras. Errais muito. E hoje, algumas pessoas vivem isso e acham que os que estão sofrendo, o que ele está sofrendo, é normal. Eles acham que o que estão sofrendo faz parte. Eles acham que está em Cristo e continuar sendo arrogante, continuar sendo uma pessoa sem paz, é normal. Vamos ver o que Jesus falou. Quem está em Cristo, ou seja, o que Paulo falou, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e o quê? Tudo se fez novo. Irmão, fomos chamados para quê, irmão? Para a santificação. A vontade de Deus é o que é a santificação, irmão? É ter a mente de Cristo. É nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Por isso que Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o pessoal da igreja visível vai dizer para você assim: olha, não olha para mim não, hein? Se você olhar para mim, você vai cair. Não é o que a Bíblia diz não, tá? Isso aí estão te enganando. A Bíblia fala assim, ó, olha o que Paulo escreveu: sede os meus imitadores, como eu de Cristo. Quer mais? Paulo vai dizer para Timóteo: ser o exemplo dos fiéis. Então, talvez o motivo pelo qual você anda sofrendo é porque você está amando homens. Ah, mas ele é tão legal, aquele pastor é tão empenado, mas eu gosto tanto dele. É porque ele nunca tocou no teu pecado. O dia que ele tocasse no teu pecado, tu ia embora, mas ele não vai tocar no teu pecado. Aliás, alguns não gostam nem de falar a palavra pecado é palavrão, né? E outra coisa, jogar areia no teu olho. Eu estava conversando com o irmão outro dia, aí, um tempo que eu não via com ele, ele faz parte do sistema. Aí eu falando com ele, né, sobre o que está acontecendo, aí ele falou: não, mas Deus vai abençoar, que pipipi, papapá. Falei: irmão, na boa, eu tô até orando para isso, sabe? Porque se o troço fritar mesmo, e fritar legal, vai ficar igual na Venezuela e vai ficar difícil de pregar o evangelho. A gente vai tomar uns tapinhas pela cara de vez em quando aí, o negócio vai ficar bom não. Mas eu tô orando. Aí ele falou assim, aí eu falei assim para ele: mas o problema é que eu tô orando, mas a igreja não tá fazendo por onde? A igreja não tá merecendo isso. Ele falou: não, irmão, a igreja tá merecendo sim. Como, irmão, que a igreja está merecendo? Adultério dentro da igreja, comércio dentro da igreja, imoralidade dentro da igreja. Merecendo? Irmão, aí nossa, eu peço misericórdia a Deus. Eu jamais vou falar: Senhor, puxa, Senhor, o Senhor deixou o Brasil virar uma Venezuela. Nós não merecemos? Uma igreja onde o centro do culto é mamão, idolatria. A idolatria mamão é tão grande que o culto está acontecendo, mas a cantina está aberta para vender. O culto está acontecendo e uma rifa passa na hora do culto, na hora da pregação. Não, irmão, eu não falo de respeitar pregador, não, irmão. Eu falo de respeitar essa palavra. Qualquer pessoa que estiver pregando aqui pode me observar. Eu só saio se for o banheiro, porque eu respeito essa palavra. Igrejas que pastores trocaram de carro, porque agora nas eleições alugaram seus púlpitos, transformaram o púlpito no palanque político. Esta igreja está merecendo livramento, irmãos? Tá, igreja? Não tá, irmãos. Vamos pedir por misericórdia. Eu até gostaria de orar ao Senhor com essa condição, mas a casa de Deus se tornou um covil de salteadores, irmãos. E o mais incrível, que esses pastores que trocaram de carro, ganharam casas, alugando seus púlpitos, são mais amados do que os pastores que pregam a verdade. Só que tem um detalhe que anima a pregar o evangelho da igreja invisível: é que eles até trocam de carro, até moram em mansões, mas eles não têm paz. E se não se consertarem, já assinaram a carteira, garimbaram pro inferno, porque estão adulterando a palavra. Então, uma igreja que transforma o púlpito em palanque, onde se vende coisa dentro dela, aonde o adultério, a fornicação e outras coisas mais se proliferam, como que uma igreja que idolatra pastores e pregadores, que idolatram placas da igreja, que amam pastores, que adulteram a palavra e moram em mansões, vai merecer isso? Não. Eu oro para que não. Mas pelo andar da carruagem, a Bíblia fala que o juízo começa pela minha casa. Se você já está assombrado com o que está, reveja o conceito de evangelho que você vive, se prepare, porque o que está para vir. Quem está em Cristo vai ficar igual Paulo, né? Superabundo de gozo em todas as minhas aflições. E quem não tiver, vai estar em parafuso. E já há relatos de crentes que, por causa do resultado das urnas, já entraram em depressão, já estão com síndrome do pânico. Eu falei: ih, rapaz, a festa nem começou, você já está assim?
Então, amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu sei que ela é um pouco contundente, mas o compromisso nosso não é pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que a palavra de Deus diz e o que Deus manda falar. Haverá um dia um grande trono branco, haverá um ajuste de contas, mas eu te digo mais uma coisa: não se conforme com esse evangelho medíocre que disseram para você que é evangelho. O reino de Deus é paz, é alegria, é mudança e uma certeza de morar no céu tão grande que isso aqui já não te assusta mais. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por tua palavra, ó Deus. Senhor da glória, dá-nos graça, ó Deus, para que possamos, ó Deus, prosseguir. Mesmo que desprezados, mesmo sofrendo a indiferença das pessoas, dá-nos graça para pregar o teu evangelho como ele está na Bíblia. Fortalece-nos, Pai. Aviva a tua igreja. Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas eu te peço, traga sobre nós a tua graça e o teu favor, porque se estiveres conosco, ó Pai, nada poderá nos abalar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.